Então, vou prosseguir, a próxima aula sou eu, tá? A gente vai falar um pouco agora de neuroinfecções virais, tá bom? Meu nome é Leonardo, eu sou médico assistente de neurorádio do Hospital Beneficência Portuguesa, da ABP Medicina Diagnóstica. Não tem nenhum conflito de interesse. Eu vou agradecer a todos que me ajudaram na confecção da aula, desde revisão da literatura, né, Plínio? A me ajudar fornecendo casos e dando dicas mesmo do dia a dia, o Dr. Lázaro, Vitor Hugo, Tibana, o Tomás, o Luiz Felipe, o Plínio, o Samuel e o Bruno, tá bom? Ainda, no mesmo enfoque que o Tibana deu de infecções bacterianas, a gente vai falar um pouco agora de infecções virais. A gente, como radiologista, a gente sempre tem aquela ansiedade de querer dar os diagnósticos todos por imagem, né? Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Ainda mais em neuroinfecção, que vários bichos têm um padrão inespecífico de comprometimento. Então, a gente é só um pilar na história toda aí da discussão. A história é muito importante, a epidemiologia, onde que ele mora, o que ele faz, para onde que ele viajou recentemente, exame físico, meningismo, encefalite, algum quadro clínico neurológico mais focal, auditivo, visual, tudo é importante. Epidemiologia, já falei. Laboratório, exames de sangue, né, sorologia e, extremamente importante, obviamente, o líquor. Então, a gente, primeiro, diminuir a ansiedade que a gente tem de ficar fazendo muito diagnóstico específico. Não é assim que funciona, né? A gente sabe disso. Tanto não é assim que, se você pegar os artigos para ver quantos vírus podem comprometer o sistema nervoso central, vocês vão ficar malucos. É muito bicho, muita classe de vírus. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho de cada uma delas. Não, né, gente? Não é isso. Eu estou brincando. A gente vai falar de algumas das quais, como neuroradiologista, a gente consegue detectar um padrão de imagem e ajudar o clínico num possível diagnóstico etiológico e fazer uma investigação mais ativa naquele sentido, tá bom? A ideia, então, é essa. A gente vai ver um padrão de imagem específico para que os próximos semelhantes que a gente vir, a gente reconheça como tal, tá? Então, viu um caso parecido, vamos memorizar aquele padrão, e o próximo parecido que a gente vir, a gente vai poder pensar que possa ser aquele bicho que a gente aprendeu. Tudo bem? Essa é a ideia da aula. Eu tentei montar o roteiro mais com esses exemplos, que eu acho que fica mais didático. Então, das torches, nós vamos falar do citomegalo, família herpes, né, herpes 1, 2, Epstein-Barr e o varicela zoster, o sarampo, as arboviroses, o zika, enterovírus, o pólio, que é um tipo de enterovírus, influenza e um pouquinho de contexto de imunossupressão / HIV/AIDS. Então, começando com TORCH, citomegalovírus congênito, a gente pode já tentar detectar algumas alterações na ressonância fetal, tais quais cistos ao redor dos ventrículos, principalmente junto aos córneos frontais, que a gente chama de cistos conatais, cistos na topografia da matriz germinativa, no suco caldo-talâmico, né, são cistos germinolíticos ou os pseudocistos ependimários, e também alterações em substância branca, como atraso ou hipomelinização. Esses cistos que eu falei para vocês, então, a gente pode ter os conatais, que geralmente tem uma topografia mais alta, junto ao córneo frontal dos ventrículos, e os outros pseudocistos ependimários ou cistos germinolíticos, ambos, em geral, não têm muita repercussão clínica, mas já pode ser um sinal indireto de comprometimento de TORCH, aqui no caso de citomegalo. Aqui são tomadas sagitais e coronais do ultrassom. A gente vê essas imagens lineares e precóicas na profundidade, nas topografias dos vasos lentículo estriados, fazendo então o diagnóstico de uma vasculopatia mineralizante lentícula estriada. Várias são as etiologias da vasculopatia: insulto hipóxico químico severo, infecções, e das infecções a mais comum é o citomegalovírus. Por que é importante a gente lembrar desse comprometimento? Eu vou exemplificar com esse caso que nós tivemos, se eu não me engano, no ano passado. É uma criancinha, uma feminina de 5 anos, ela estava brincando na creche com um amiguinho, aí caiu do balancinho e teve uma hemiparesia direita súbita, ou seja, teve um trauma bobo. E esse trauma bobo, aparentemente, não explicaria essas alterações que a gente está vendo aqui,
de isquemia recente do lado esquerdo, aqui na região núcleo capsular, e ela já tinha uma lacuna antiga na mesma topografia do lado direito. A gente vai na tomografia, olha atentamente, estressa a janela, faz o MIP, vê que tem calcificações nesses vasos lentículo estriados. Então, é uma angiopatia mineralizante como um fator de risco para a isquemia lentículo estriada após esse evento traumático trivial que já está descrito na literatura. A fisiopatologia, acredita-se que seja alteração dos pericitos, que tem uma propriedade osteogênica. Alguma causa faz com que isso se desregule, no caso que eu estou falando, o citomegalovírus foi o fator etiológico. Com isso, os vasos eles calcificam e se mineralizam, altera a regulação do fluxo sanguíneo e, em situações de estresse e trauma, que foi o caso, pode precipitar a ter uma isquemia, porque o vaso ele é mais duro, né, mais rígido e se rompe e trombosa mais fácil. Então, uma aplicação clínica dessa vasculopatia que a gente está falando. Ainda em citomegalo congênito, esse é o perfil, né? Uma criança com microcefalia, com calcificações que predominam em situação periventricular. Então, memorizem, CMV de ventrículo. Então, calcificações periventriculares. Além disso, muita alteração de desenvolvimento cortical, principalmente nas fases de proliferação e organização cortical, com polimicro, paquigiria, porque é extremamente neurotrópico e vai lesar as células da matriz germinativa, com isso dificulta a migração neuronal até o córtex. Além disso, igual eu falei para vocês, alterações de substância branca, com hipo ou atraso da mielinização, e também, bem sugestivo, não patognomônico, a presença de cistos nos polos temporais. Pegando esse gancho de cistos nos polos temporais, a gente tem que lembrar de alguns diferenciais. Então, citomegalo, num contexto apropriado, uma criança com torche e microcefalia. Ainda com microcefalia também a gente pode ter o Aicardi Gutierrez. A leucoencefalopatia megaloencefálica com cistos subcorticais, outro contexto, né, cabeça grande, antiga doença de Van der Napp. E ainda no espectro de distrofia muscular congênita, também eu posso ter essas alterações, mas eu posso ter também polimicrogiria tipo Cobblestone, tronco cerebral em Z, outro contexto. Mas lembre-se desses diferenciais. Esse é um artigo do Renato Hoffman, extremamente didático, que eu aconselho a todos a darem uma olhada. Se você seguir passo a passo em relação ao tamanho do perímetro cefálico e alterações associadas, vocês vão cair nos grupos certinhos das doenças. Aqui, no caso, citomegalovírus, microcefalia ou normocefalia, com calcificações, principalmente periventriculares, vocês vão cair aqui. Tudo bem? Um pouquinho de CMV adquirido, não congênito. Aqui é um paciente HIV, jovem, com alteração visual, intestinal, um realce, espessamento da parede posterior dos globos oculares, compatível com o VIT, e aqui também uma restrição hipersinal na sequência de fusão, hiper no flare, e um realce ependimário junto aos ventrículos laterais, que configura então uma ependimite. Vocês também já viram exemplos de aulas anteriores que esse padrão ele não é específico, ele sugere bastante nesse grupo de infecções que a gente está falando, mas admite diferenciais, como por exemplo com linfoma, que pode fazer infiltração ependimária. A dica costuma ser mais espesso e irregular, tanto a alteração sinal quanto o realce, e a restrição também é mais marcada do que em relação ao CMV. E o outro, claro, é o espectro da neuromielite óptica com realce, com comprometimento ependimário, junto dos ventrículos laterais, mielite longitudinalmente extensa, e quando vocês virem associadas essas lesões cavitadas justa-ependimárias, ou seja, lesões extremamente hidratadas, porque a doença é contra o canal de água, isso tudo fala a favor de ser uma neuromielite óptica. Você não vai falar mais nada de CMV adquirido? Poderia não falar, por quê? Porque não tem um padrão específico. Tanto não tem que quando a gente tem uma doença assim, um espectro assim, a gente acaba publicando. Veja esse exemplo, é um CMV adquirido. Paciente imunocomprometido, transplantado, que tinha uma lesão pseudotumoral no lobo frontal. Aspecto até lamelado, que lembra um pouco de toxoplasmose, realce irregular, restrição, lesão fria, hemorrágica. Era um CMV pseudotumoral. Esse é um outro exemplo também que a gente publicou, que é uma meningite crônica pelo citomegalovírus. Em geral, faz o líquor não dá um diagnóstico específico, trata para as afecções mais comuns, o paciente não melhora, acaba indo para a biópsia, e a gente vê as inclusões nucleares do CMV. Tá? Então, assim, de CMV adquirido, nenhum padrão para a gente memorizar, porque não tem nada específico.
Vamos mudar de classe agora, vamos falar um pouco da família herpes, né? Paciente feminino de 50 anos, chega rebaixada. Faz o exame, comprometimento bilateral nos lobos temporais, maior à direita, com restrição à difusão. T2 e flare a mesma coisa. Realce pial, né, leptomeníngeo. Aqui está fácil o diagnóstico para a gente pensar de um herpes do tipo 1, né, que é principalmente que fica latente na mucosa oral ou da orofaringe, e com estados de imunossupressão ele deixa de ser latente e volta a reativar. Aqui, a grande questão, aqui tudo bem que é um caso mais florido, o diagnóstico ele vem fácil, mas, eventualmente, a história não vem muito redondinha para a gente, ou então o comprometimento ele é só límbico, né? Ele é só restrito ao hipocampo. Muitas vezes fica difícil esse diagnóstico na urgência, a gente pode pensar que pode ser uma encefalite límbica não infecciosa, mas, por exemplo, paraneoplásica, autoimune, e acaba, às vezes, esquecendo desse diagnóstico. Mensagem: suspeitou aciclovir. Ah, mas depois viu que não era herpes. Agradece a Deus, porque ninguém morre de aciclovir, mas morre de herpes, né? Todo mundo sabe que a mortalidade é enorme. Depois vai investigar outra causa, mas suspeitou, comunica o médico, entra com aciclovir para minimizar as complicações que são drásticas, né? E a evolução, por ser uma encefalite extensamente necrohemorrágica, bastante necrose cortical laminar e sangramento parenquimatoso. Tudo bem? Ainda na família herpes, mas um outro cenário é um RN com crises. Então, aqui a gente vê um comprometimento bem mais extenso, não é aquele comprometimento, aquele tropismo temporal límbico que a gente está acostumado com herpes 1, bastante restrição à difusão, principalmente parieto occipital. Nesse contexto, nessa faixa etária, a evolução drástica para sequelas, a gente tem que lembrar do herpes 2. O herpes 2 ele é principalmente transmissão pelo canal do parto, né? Ele tem essa característica de ser mais difuso do que o herpes 1. Em geral, ele tende a ser menos hemorrágico do que o herpes 1, mas também pode ser. E a faixa etária é essa que a gente está vendo de criança. Olha esse caso, paciente jovem, né, criança, teve catapora há 4 meses, a gente vê uma lesão no centro semioval esquerdo, com realce leptomeníngeo, realce cortical giriforme. Um outro caso também com uma lesão na região núcleo capsular direita, todos atribuídos a comprometimento de pequenos vasos. A gente faz o exame de anjo, uma estenose crítica no segmento M1 e A1 esquerdo, aqui a mesma coisa no M1 e A1 menos, mas do lado direito, e no controle essa alteração vascular praticamente se resolve, não deixa sequela. Tá? Então, nesse contexto, a gente tem que pensar na arteriopatia pelo varicela zoster. Mensagens: nem sempre o paciente teve uma catapora clinicamente manifesta, o que dificulta o diagnóstico. Segunda mensagem: em geral, é uma vasculopatia que compromete o polígono de Willis proximal, terminação de carótida interna, M1 e A1. Não, é uma encefalopatia é uma vasculopatia não progressiva. Geralmente ela não deixa sequela, e se fizer o tratamento correto, ela vai evoluir, igual vocês estão vendo nesses exemplos que a gente passou. Tá? Então, uma vasculopatia unilateral, suboclusiva ou oclusiva, mas não progressiva, ela costuma reverter. E a gente pode fazer esse diagnóstico de uma forma mais elegante através da estudos de parede de vaso, com black blood. Então, vejam, realce parietal, segmentar longo e concêntrico, ou seja, me fazendo pensar que é um substrato de vasculite, e eu posso não só fazer o diagnóstico, mas também ajudar a monitorar a terapêutica. Foi tratando, esse realce foi reduzindo. Tá? Agora, aqui a gente tem que ter aquela mesma ideia que a gente tem quando a gente está avaliando uma evolução de uma espondilodicite. A evolução na imagem ela é tardia em relação à melhora clínica. Então, não só acompanhar por imagem, mas saber clinicamente como é que o paciente está evoluindo. Aqui eu coloquei só para... como o herpes tem muito tropismo neural e vascular, né? E vice-versa, né? Às vezes ele está dormente no nervo e por conta da vascularização do nervo ele recrudesce, e ele está dormente no vaso e pela inervação daquele grupamento vascular ele também recrudesce. Então, o tronco ínfero-lateral ele vai irrigar esses nervos, a meningeia média esses, a faringeia ascendente esses, e vice-versa, né? A inervação da circulação anterior é pelo gânglio trigeminal, onde ele fica muito mais latente, e a posterior também pelo gânglio cervical dorsal. É só para a gente lembrar de vários caminhos através dos quais ele pode atingir os nervos e os vasos. Olha esse outro exemplo, ó, feminino, 37 anos,
paralisia facial periférica à esquerda, interrogando paralisia de Bell, que é o dia a dia, né? Você faz o exame, tem uma impregnação no fundo do conduto, no segmento external distal do nervo facial, perfeitamente compatível com paralisia de Bell. Mas vamos lembrar de olhar o exame inteiro. Então, não só olhar aqui quando a gente está acostumado, mas lembre de olhar o pavilhão auricular. Veja, tem aumento das dimensões com alteração do sinal, tem edema do pavilhão e tem realce do pavilhão auricular. Nesse contexto, né, a gente tem que pensar no Hansa errante ou o herpes zoster óptico, que está comprometendo a região do pavilhão e também retrogradamente teve comprometimento neural. Muitas vezes esse comprometimento externo de pele, de pavilhão auricular, muitas vezes não, quase sempre, nunca chega essa informação para a gente, né? E às vezes o paciente também ele não deu muita bola para aquilo, que já está na fase de crostas, as vesículas elas já secaram, então ele meio que ele não percebe que teve vesículas no pavilhão. E, na verdade, era comprometimento cutâneo pelo zoster. Aqui, para vocês, está até melhor que para mim. Aqui é um comprometimento na região pós-lateral esquerda do bulbo, e tanto alteração do sinal no flare quanto o realce, que é o trajeto do núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Tá? Aqui demonstrado esquematicamente no diagrama. Então, também é uma disseminação neural retrógrada relacionada ao herpes zoster. Outro cenário, ó, paciente masculino, 17 anos, com febre, convulsões e rebaixamento. Aqui, perceba que o tropismo é outro, né? Pega córtex, substância branca subcortical, mas principalmente núcleos da base, lentiforme e caudados. Esse é o tropismo do Epstein-Barr. Tá? Então, lembre-se, Epstein-Barr, núcleos da base. Epstein-Barr, núcleos da base. Só para vocês para ajudar vocês a memorizar o tropismo do vírus. Aqui a mesma dificuldade. A gente, na maioria das vezes, não vai saber que esse paciente teve um pródromo de IVAS ou de mononucleose infecciosa. Mas, num contexto clínico de suspeita de infecção, com febre, e uma ressonância mostrando esse tropismo pelos núcleos da base, bateu o olho, lembre-se do Epstein-Barr. Tá? Esse é um outro caso também de Epstein-Barr, só para exemplificar, de novo, a mesma alteração para vocês. Hipersinal T2 e flare, restrição não emociona, não tem sangue, não realça. Tá bom? Sarampo. Em relação ao sarampo, a gente vai falar de uma entidade que é aquela que a gente pode pensar nela quando vir as imagens. Está tendo um surto agora, né, principalmente Amazônia, Roraima, mas o que a gente vai falar aqui é outro cenário, que é esse aqui. É uma paciente mais velha, né, adulta, ou adulto jovem, com tontura e mioclonias. Lembre-se de mioclonias, né, aquelas contrações involuntárias e paroxísticas. Comprometimento extenso, supra- e infratentorial, substância branca, principalmente substância branca do que o córtex, núcleos da base, tálamo, uma evolução drástica, 12 meses atrofia marcada. Então, nesse cenário, um padrão encefalítico difuso, assimétrico, paciente com mioclonia, uma evolução drástica, a gente tem que lembrar da pancefalite esclerosante subaguda, que é uma doença inflamatória, neurodegenerativa, causada por alguns vírus do sarampo mutantes que não foram tratados pela vacina e ficam ali se replicando durante muitos anos. Tá bom? Esse é um outro exemplo que o exemplo anterior que me cedeu foi o Plínio. Esse exemplo agora quem me cedeu foi o Luiz Felipe, bem interessante também. Também um paciente adulto, com alterações cognitivas e motoras, né, tinha mioclonia. Mais ou menos a imagem semelhante, um padrão leucopatia extensa, supra- e infratentorial, aqui até simétrico, né, em relação ao outro. Essa paciente foi biopsiada e veio com o diagnóstico de arterite do sistema nervoso central. Veja, a gente falou que é uma doença inflamatória. É claro que a biópsia, seja do parênquima ou da meninge, vai vir um padrão de inflamação vascular. Agora, aí suspeitaram de vasculite, obviamente. Uma paciente foi tratada com pulso e não respondeu. Aí, suspeita clínica de que seja outra etiologia, pesquisar ativamente o sarampo, foi positivo. Então, de novo, um outro caso de pancefalite esclerosante subaguda. Arbovírus. O que eu tenho que saber de arbovírus? Genericamente, comprometimento profundo. O que eu quero dizer com profundo? Tálamo, substância nigra. Eu quero acertar qual que é a arbovírus, se é japonesa, se é Nilo Ocidental, se é St. Louis, se é Murray Valley. Não, se vocês conseguirem, através da imagem, falar que é um arbovírus, está ótimo. É isso que tem que falar. Então, comprometimento, suspeita de infecção, comprometimento talâmico, mesencefálico, principalmente substância nigra,
na cabeça, arbovírus. Tá? É isso a mensagem tem que ser essa. Aqui um exemplo de St. Louis. Vejam, tálamo bilateral, assimétrico, também de novo substância nigra. Aqui o vetor Culex, então encefalite de St. Louis, um paciente do Pará. Às vezes o paciente não lê muito o livro, né? Até lê, mas vejam, um aspecto pseudotumoral, assimétrico, mas de novo, aquele tropismo que a gente falou por profundidade, transição mesoencefálica, né? Tálamo, substância nigra, bastante alteração de sinal, bastante realce. Outra arbovirose, aqui o Nilo ocidental. Tá? Paciente masculino de 64 anos com artralgia, cefaleia. Aqui vejam que o padrão é um pouco diferente. São lesões de substância branca supratentorial, aspecto pontilhadinho, pontiforme, com restrição e realce. Artralgia. Nesse contexto, a gente ainda tinha uma mielite, né, também com lesões focais e com realce, uma encefalomielite, a gente tem que lembrar da chikungunya. Tudo bem? Suspeita de infecção, artralgia, uma encefalomielite com padrão pontilhadinho de realce e restrição, lembrar da chikungunya. Aqui um outro cenário em que os vírus não têm essa característica de ser extremamente neurotrópico, mas que podem ter complicações neurológicas em decorrência das alterações sistêmicas e hemodinâmicas que ele tem. Então, 40 anos, cefaleia, artralgia, dor e febre. Outro caso também semelhante, com mialgia, a gente vê múltiplas lesões, múltiplos focos hemorrágicos encefálicos no paciente com dengue. Eu falei que ele não tem um neurotropismo muito exacerbado, é verdade, mas os tipos 2 e 3, né, o DEN2 e o DEN3, eles são um pouquinho mais neurotrópicos que o 1 e o 4. Mas as complicações são principalmente quando faz a dengue hemorrágica, né, que tem muito colapso circulatório, hipovolemia. Então, lembre-se, coagulopatia com lesões hemorrágicas, a gente pode ter infartos em zonas de fronteira e também a gente pode ter PRES também pela desregulação vasomotora. E um outro comprometimento que a gente tem que lembrar, fósforo posterior, 8 anos, febre, mialgia, uma cerebelite importante, né, bilateral nos hemisférios, com focos hemorrágicos e restrição, que é a cerebelite pela dengue. Tá bom? Outro caso com febre, encefalopatia e hepatite fulminante. Vocês já devem estar pensando o que pode ser. Então, eu tenho múltiplas microhemorragias, principalmente no corpo caloso, e um ultrassom mostrando hepatomegalia e alteração da textura do fígado. Então, lembrar da febre amarela. Também, o vírus da febre amarela ele não é neurotrópico. Até hoje, na literatura, não tem comprovação disso. E sim, ele faz lesões neurológicas secundárias às alterações sistêmicas, aqui no caso hepatite, distúrbio da coagulação e sangramentos intracranianos. Não tem como falar essa aula e não falar da Zika, né, que teve um surto recente, a gente teve muita publicação importante de autores nacionais, então a gente tem que conhecer. Aquele espectro de mulher gestante que teve um rash cutâneo no primeiro trimestre e vai fazer o rastreio e acha uma microcefalia. Esse é o vírus mais neurotrópico que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Ele compromete muito a célula progenitora neural, então as microcefalias costumam ser bem mais exacerbadas, as lesões de desenvolvimento cortical também. E uma coisa que ajuda a diferenciar em relação aos outros TORCHs, por exemplo, por ele ser muito neurotrópico, ele não costuma comprometer outros órgãos. Então, por exemplo, a gente está suspeitando uma TORCH neuronal, encefálica, e o paciente tem hepatoesplenomegalia, fala um pouco contra Zika, porque ele é mais neurotrópico e não costuma afetar outros órgãos. É uma dica que pode ajudar. A gente pode ter a microcefalia congênita grave, que é essa que vocês estão vendo, que o diagnóstico todo mundo pensa de cara, mas a microcefalia ela pode surgir pós-natal e o paciente pode não ter microcefalia, o que vai dificultar o diagnóstico. Mas todos os cenários são reconhecíveis. Então, a gente pode ter a microcefalia leve, com muita ventriculomegalia, ou a microcefalia acentuada com uma ventriculomegalia leve, ou a microcefalia leve ou normocefálico, mas o que vai ajudar a gente é o padrão das calcificações que eu vou falar para vocês. Aqui, só para exemplificar isso, ó, quando eu não tenho a microcefalia, eu não costumo ter lesões de desenvolvimento cortical, porque o dano foi mais brando, né? Mas a presença de calcificações, elas estão presentes mesmo nos casos normocefálicos e aquelas cuja especificidade é maior quando se localizam em estação corte subcortical. Então, aqui, alguns espectros de calcificação pontiforme, mais grosseiras e lineares. Quando elas são esses dois tipos, e principalmente córticos subcorticais, a especificidade é altíssima para o Zika. Esse padrão corte subcortical a gente não costuma ver nas outras TORCHs.
Tudo bem? Especula-se que essas calcificações sejam uma consequência tanto de dano neural, quanto de dano ao sistema vascular venoso cerebral. É difícil comprovar isso, porque, por exemplo, a gente não costuma fazer injetar gadolino em exames de RM fetal para estudar o sistema nervoso. Mas até o comprometimento venoso explicaria, de certa forma, a ventriculomegalia, por conta de um distúrbio hidrodinâmico, né, venolicórico. Tudo bem? As alterações crânio-cutâneas, por conta da microcefalia extensa, a gente vê essas dobras cutâneas, aqui na região do vértex, nas regiões occipitais, e as deformidades de sutura com cavalgamento, esporão ósseo, que também a gente não costuma ver nas outras torches. Tá? Então, aspectos bem específicos de Zika. Reconhecer também a presença de artrogripose, ou seja, aquelas contraturas, anquiloses articulares congênitas bem importantes. Autoespecificidade de dano no neurônio motor superior. Na imagem, o que a gente pode ver? Afilamento medular e das raízes da cauda equina, principalmente das raízes mais anteriores. Tá bom? Aqui outros exemplos demonstrando a mesma coisa, afilamento medular de raiz da cauda equina. Falar um pouquinho de enterovírus ou pólio. Lembrar que esses subtipos de vírus, eles gostam muito de substância cinzenta profunda. Então, a gente vai ver muito comprometimento de tronco e mielite pegando substância cinzenta central, principalmente o corno anterior da substância cinzenta central. Então, aqui uma mielite extensa, comprometendo a substância cinzenta, é um enterovírus, né, lembrar da síndrome mão-pé-boca, quadros polio-like, paralisia flácida aguda em crianças. Principalmente o enterovírus 71, que gosta de fazer isso. Então, para memorizar, enterovírus, poliovírus, tronco e substância cinzenta profunda medular. Tronco, leia-se, tegmento pontino, principalmente. Em segundo lugar, bulbo. Tá? Tegmento pontino e bulbo. Não é comum ter lesões supratentoriais, não é comum restringir nem realçar. Então, esse padrão tenham na cabeça. Tá? Influenza. Olha esse caso, paciente de 11 meses, com febre, vômitos e sonolência, um inchaço, um edema talâmico bilateral e subinsular, com bastante hemorragia e restrição. Esse padrão tem que vir na cabeça a encefalite necrosante aguda, aqui no caso foi pelo H1N1, mas o mais comum é o outro aqui, H3N2, mas é um padrão que a gente, num paciente com suspeita de infecção, a gente tem que lembrar do influenza. Outros podem comprometer também, os outros H3N2, herpes tipo 6, mas é um padrão acreditável também ao influenza. Esse caso é muito interessante. Esse caso é uma paciente e esse é outra. Ambas, mesmo sexo e idade, porque são gêmeas idênticas. Tiveram influenza e as duas tiveram ANI, encefalite necrosante aguda. Aí você para e pensa, comprometimento neurológico por influenza já é raro. Simultâneo em duas irmãs, mais raro ainda. Deve ter alguma coisa genética envolvida. E, geralmente, é a mutação do RAMB-P2, que no braço longo do cromossomo 2, dando esses quadros de ANI familiar e recorrente. Outro exemplo que a gente pode ter de influenza são aquelas lesões reversíveis do corpo caloso, geralmente representadas por edema citotóxico e espleniais. A gente sabe que o diagnóstico é vasto, principalmente vascular, inflamatório, infeccioso, drogas, mas num contexto de infecção a gente pode encontrar também. A gente está agora no último bloco do roteiro que eu falei para vocês, que é a de imunossupressão e HIV. Esse é um cenário que a gente já conhece, todo mundo olha a imagem e lembra. É um paciente jovem, né, adulto, que tem uma alteração comportamental e um déficit cognitivo muito importante. A imagem é uma atrofia cerebral não compatível com a faixa etária e muita leucopatia, muita doença de substância branca. Essa doença de substância branca, reparem, ela costuma ser extensa, bilateral e simétrica, pegando tanto a substância branca periventricular quanto em U. E não costuma comprometer o tronco ou o cerebelo, não costuma comprometer o compartimento infratentorial. Diagnóstico, todo mundo já sabe, é a leucoencefalopatia do HIV no paciente que tem um quadro clínico demencial. Tudo bem? Ainda em HIV, esse é um outro cenário, um paciente mais jovem, com alta carga viral, tinha déficits neurológicos focais e interrogaram na neurotoxoplasmose. A gente vê múltiplas microhemorragias na periferia dos hemisférios,
ectasias vasculares cerebral média, muitas lesões vasculares, profundas e superficiais, território de fronteira. E, quando a gente vê o pós-contraste, aqui é o MIP do gradiente volumétrico, muita doença vascular, com padrão constricção, dilatação, tanto na circulação anterior quanto posterior. A gente faz a angiografia, esse padrão fica mais bonito de ser visto, né? Dilatações fusiformes, regular, constricção, dilatação, tanto no território anterior quanto no território vértebro-basilar. A gente tem que lembrar da arteriopatia do HIV. Tá? Outro cenário, um paciente de 35 anos, com hemiparesia direita e cefaleia há 2 meses, HIV positivo. Vejam como é diferente do caso que eu falei para vocês do HIV, é uma lesão mais focal na substância branca, comprometimento principalmente pelas fibras em U, desenhando aqui a subcorticalidade, tanto no T2 quanto no FLAIR. Percebam esse padrão que a gente chama de céu estrelado, um padrão mais arenoso, que fica meio sujo no T2 e no FLAIR. A restrição costuma ser só na periferia e não realça, além de ser bastante hipointenso em T1. Cuidado com espectroscopia, pico de colina absurdo, lactato, não confundir isso aqui com lesões agressivas tumorais. É uma LEMP no paciente que tem um JC positivo. Esse paciente começou a tratar com HART. O que acontece? A resposta imunológica melhora, os linfócitos começam a atacar, entre aspas, o sistema nervoso central, as lesões de imagem vão piorar, tanto o paciente clinicamente vai piorar, e a imagem também, e passa a ter realce porque o sistema imunológico está sendo reconstituído. Então, aqui é um caso de LEMP-IRIS. Tá? Esse cenário eu queria passar para vocês, que eu particularmente nunca tinha lido assim, e eu acho que é pouco dito na literatura. É um outro cenário, o paciente é jovem, fez exame porque está com cefaleia, ele não tem demência, ele está lá laudando músculo esquelético, tranquilo, T1, T2, DP, ou seja, ele não tem um quadro neurológico grave, ele não tem demência. Brincadeira. Esse paciente aqui, ele era bancário, estava trabalhando normalmente, a gente ligou para ele, não tinha nenhum déficit cognitivo, mas ele vinha com cefaleia. Esse é o cenário. Ó, esses 2 primeiros exemplos antes da barrinha vermelha, ele tinha essa leucopatia. Alguma coisa aconteceu que aumentou, né, no controle aumentou. Extensa investigação licórica, sorológica para infecção, tudo negativo, tudo que vocês imaginarem negativo. Tenta colher a história certinho. O que aconteceu aqui nesse evento? Ele mudou a terapêutica, mudou os remédios antirretrovirais, o HART. Então, eu queria passar esse conceito para vocês, que eu acho que é pouco falado. A gente abrir a cabeça um pouco em relação a isso. A gente já sabe de várias drogas que cursam com lesões neurológicas, né? A mais conhecida, por exemplo, metotrexate, que faz muita lesão desminimizante, os imunomoduladores, enfim. O coquetel do antirretroviral, o HART, também está longe de não provocar lesão no sistema nervoso central. Seja por hiperplasia microglial, seja por também aumentar a resposta imunológica CD4 e 8, e também eles falam que dá muita toxicidade mitocondrial. Então, as lesões da substância branca, num contexto de paciente HIV, que não tem uma demência importante, a gente tem que lembrar que podem ser decorrentes da terapêutica aplicada. E isso seria um novo conceito de íris. Nem sempre a íris é aquele quadro catastrófico que eu mostrei para vocês, com muita lesão que realça, não. A própria leucopatia pode ser decorrente da droga que ele está usando. Então, eu queria passar essa mensagem para vocês. Eu acho que esse é o último exemplo, que é o paciente também HIV, com tetraparesia e ataxia. Vejam, não confundir com aquele cenário que eu falei da demência do HIV. Por quê? Eu falei que aquele cenário quase não tem comprometimento de fossa posterior. E aqui, ao contrário, vocês vejam, o comprometimento é principalmente de tronco e cerebelo. Ponte, bulbo, até tem o sinal do Hot Cross Band Sign. Né? Não podemos chamar isso aqui de MSC, o contexto é totalmente diferente. Né? Muita lesão cerebelar. Então, nesse contexto, eu tenho que lembrar do vírus JC, principalmente do subtipo VP1, comprometendo as células granulares cerebelares. É um subtipo diferente do JC que a gente viu da LEMP, que o JC da LEMP ele agride o oligodendrócito, né? Aqui o JC dessa doença, ele agride as células granulares. Tá bom? O tempo estourou, mas a gente tá com o tempo certinho aqui, então agradeço a vocês a atenção. Espero ter sido útil no dia a dia, que vocês vão começar a ver esses casos de uma forma diferente, né? E quaisquer perguntas, seja para a Cris, para o Tibano ou para mim,
fiquem à vontade para fazê-las. Obrigado.